A ira divina e a visão do abismo final desse mundo apóstata. Parte 2. Nossa Senhora se exprimiu em La Salette dizendo: casas religiosas que adotarão as modas do mundo, entibiando-se na fé e na caridade, e que Nosso Senhor não tem outro remédio senão fechar, pois perderam sua razão de ser sacerdotes os prediletos de Nosso Senhor, que não mais usam seus hábitos, vestindo-se como mundanos qualquer, levando uma vida sem nenhuma piedade, leigos que se dizem católicos, mas que vivem como pagãos. Diz a Sagrada Escritura: ouve, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis o meu ensino, que teu coração retém as minhas palavras. Guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças de nada, não te desvies de meus conselhos. Não abandone a sabedoria, ela te guardará. Ama-a, ela te protegerá. Provérbios 4. O homem sucumbiu ao mundo, ao demônio e à carne. As leis que o homem dita provam isso. Adora-se o bezerro, ou seja, o maligno, o pecado. Os mandamentos já não são mais cumpridos. As tábuas foram destruídas. A lei escrita nas tábuas foi substituída pela palavra do homem, escrita em papel. Jesus fala que a crise de fé e de moral serão tão grandes, mas tão grandes, que se não se abreviassem, pessoa alguma se salvaria, como que indicando a extensão da onda de pecados de apostasia, que destruirão a sociedade no final dos tempos, ou seja, a apostasia mundial. Portanto, o pecado ou esquecimento de Deus, Oséias 4, será geral, atingirá a todos os povos e quase todas as pessoas ofenderão a Deus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. A imoralidade é a palavra de ordem de uma humanidade cada vez mais depravada, rebelde e completamente desviada do caminho de Deus. Não somente se despreza a Deus, mas lutam para destruí-lo, destruir suas obras num ódio avassalador contra seus ensinamentos, seus mandamentos e contra a sua igreja. O mundo chegou a um ponto de pecado e rebeldia a Deus sem retorno. São rebeldes, entre rebeldes, caluniadores, depravadores e de coração duro como o cobre e o ferro. Jeremias 6, 28. Diz o Papa São Pio X: desses pecados se diz que clama a Deus por vingança, porque o Espírito Santo assim o diz, e porque a sua iniquidade é tão grave e evidente que provoca a punição de Deus com os castigos mais severos. Em outra aparição, no dia 6 de julho de 1973, Nossa Senhora, em Akita, no Japão, disse: o Pai infligirá um terrível castigo para a humanidade. Fogo cairá do céu e destruirá grande parte da humanidade. Muitos homens neste mundo aflige o Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a ira do divino do Pai. Eu desejo com meu filho almas que reparem através de seu sofrimento e sua pobreza pelos pecadores e ingratos, de modo a que o mundo possa conhecer sua ira. O Pai Celeste está preparando para infligir um grande castigo em toda a humanidade. Com meu filho, eu tenho interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo a ele os sofrimentos de meu filho na cruz, seu precioso sangue e almas amadas que o consolem.
formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Eu desejo isso também para a sua comunidade, que ela ame a pobreza, que ela se santifique e reze em reparação pelas ingratidões e ultrajes de tantos homens. Se os homens não se arrependerem e não melhorarem, o Pai infligirá um castigo terrível para a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio, nunca visto antes. Fogo cairá do céu e destruirá grande parte da humanidade, tanto os bons quanto os maus, não poupando nem sequer aos sacerdotes ou fiéis. Os sobreviventes se acharão de tal maneira desolados que terão inveja dos mortos. A obra do demônio se infiltrará até mesmo dentro da igreja, de tal modo que veremos cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. Os padres que me veneram serão escarnecidos, menosprezados e combatidos pelos seus confrades, outros padres. Igrejas e altares serão profanados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos e o demônio afligirá muitos padres e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. Rezem muitas orações do Rosário. Só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam, finaliza assim Nossa Senhora em Akita. Santo Ângelo, um dos mais importantes santos na Ordem do Carmo, enquanto estava no deserto por um período de 5 anos em que viveu totalmente solitário, recebeu a seguinte revelação de Nosso Senhor: as igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos, e as cerimônias, costumes e observância dos cristãos quase serão reduzidos a nada. Virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição. E haverá grande aflição, e crescerá o furor e a ira sobre os filhos da ingratidão. Então Santo Ângelo disse: quando, meu Senhor, isto há de suceder? Nosso Senhor Jesus Cristo respondeu-lhe: quando a igreja, despojada de seu esplendor, jazer como uma viúva, quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição, quando se levantarem os hipócritas com cor, pretexto de santidade e religião, defraudarem os povos, e a igreja estiver cheia de seitas, nas quais reinarão a soberba, ambição, luxúria, com todo o esquadrão de seus filhos. Quando os príncipes divididos guerrearem, e um bispo estiver contra o outro, e as mulheres se tornarem ministras em lugar dos sacerdotes, e quase seja tirada toda a paz do mundo, e da discórdia nasça a morte. Quando os hereges prevalecerem e a fé estiver quase extinta, e os seus pregadores se derem à vaidade e loucuras, então meu eterno Pai mandará o seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. Todas essas calamidades lhes sobrevirão por seus pecados. E tendo Cristo dito isto, desapareceu aos olhos do Santo Ângelo em uma nuvem alvíssima. Deve nos trazer grande admiração a notícia de que uma profecia como esta, escrita no século XIII, esteja se cumprindo tão perfeitamente em nossos dias. De fato, a igreja agora, sem o seu esplendor, jaz como uma viúva triste e amordaçada. Sua hierarquia já não se apresenta como o baluarte seguro da doutrina imutável. Vemos nesses tempos os hipócritas modernistas, com toda a liberdade, sob o pretexto de uma maior pureza da religião, acabaram defraudando os povos dos seus ritos e de sua piedade,
E a igreja vai se enchendo de seitas, que, como várias falsas igrejas, corroem no seu interior e dilaceram suas forças, aumentando a perda das almas e a confusão. Não há muito a dizer e ficar sempre repetindo. Os sinais do fim dos tempos estão por toda parte e já começaram dentro da própria igreja. Deus está nos avisando através do profeta Pedro II de Santa Catarina, através do livro A Palavra Viva de Deus.